Que a paz de Cristo esteja em nosso meio, a paz de Cristo invada o nosso coração. Eu quero compartilhar nesta noite a segunda mensagem, uma série que nós começamos na terça-feira passada. E o tema desta noite é a Igreja de Jesus, o exemplo dos Efésios. Apocalipse, capítulo 2, do verso 1 ao verso 7. Vamos à leitura da palavra do Senhor. Carta às 7 igrejas da Ásia. Primeira carta à igreja de Éfeso. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não o são, e tu os achastes mentirosos. E sofrestes e tem paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixastes a tua primeira obra, a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Pai amado e querido, obrigado à leitura da tua palavra. Fala conosco nesta noite. Precisamos ouvir a tua voz. A tua palavra é que nos guia, a tua palavra nos orienta, a tua palavra nos lava, nos purifica. A tua palavra é a verdade que liberta. A tua palavra é bússola que dá direção. A tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Então somente queremos ouvir a tua voz. Pai, que a minha boca nesta noite seja a tua boca, que através da minha vida o Senhor venha ministrar no meio desse povo, nesta igreja. Eu quero profetizar, ó Deus, que se alguém entrou aqui triste, sairá muito feliz. Se alguém entrou aqui preocupado, sairá muito abençoado. Se alguém entrou aqui enfrentando lutas, dificuldades, sairá convicto de um Deus poderoso que trabalha para aqueles que nele esperam. Deus, eu quero declarar sobre este lugar que nenhum espírito contrário, nenhum espírito de confusão, nenhuma mágoa, nenhum ressentimento, nenhum espírito de tristeza vai imperar nesse lugar. Fora desse lugar, em nome de Jesus Cristo, nós convidamos, ó Espírito Santo de Deus, tu tens liberdade, trabalha em nosso meio, interage em nosso meio, faz uma obra linda em nosso meio, para que o nome de Jesus Cristo, e unicamente o nome dele, seja exaltado e glorificado nesta noite, neste lugar. É a nossa oração em concordância com a igreja, e a igreja do Senhor diz amém. Você pode se assentar. Nós falamos na terça-feira passada sobre a igreja de Jesus, o exemplo de João Batista. Nessa noite eu quero falar sobre o exemplo dos Efésios. A Bíblia nos relata, irmãos, que Deus sempre tem uma palavra de vitória. Você não entrou aqui por acaso. Você não veio aqui simplesmente por vontade. Você entrou neste lugar porque o Espírito de Deus te conduziu a este lugar. E eu tenho certeza que antes do término desta reunião, Deus vai falar de uma forma tão audível com você, de uma forma tão tremenda, que o Espírito de Deus vai invadir a tua alma. Se porventura existir alguma tristeza, Deus vai transformar nessa noite essa tristeza em alegria. Se você entrou aqui com alguma incerteza, Deus vai plantar convicção no teu coração. Como profeta de Deus nessa noite, eu quero abençoar a tua vida com toda a sorte de bênção. E eu declaro que esta semana será uma semana marcada de conquistas, de vitórias. O nome do teu Deus será exaltado e glorificado. É uma semana de milagres. Você acredita nisso, irmão? Você recebe essa palavra, irmão? Em o nome de Jesus. Uma das igrejas mais fortes, uma das comunidades mais fortes, era essa igreja de Éfeso.
Essa cidade era o centro religioso, era um grande centro comercial e era também um grande centro político. A Bíblia nos fala que através da vida de Paulo, Deus implanta em Éfeso uma igreja campeã, uma igreja vitoriosa. Era a igreja da era apostólica, dotada de sucesso e poder. Era uma igreja onde a ministração do Espírito Santo de Deus era visível na vida de cada crente. A Bíblia diz que através daquela igreja, Deus fez uma obra linda. Através daquela igreja, muitas pessoas se renderam aos pés do Senhor. Paulo esteve por Éfeso na sua segunda viagem missionária e permaneceu cerca de 3 anos nessa cidade. Se você quiser acompanhar os 2 capítulos, 18 e 19, no livro dos Atos dos Apóstolos, conta essa história da igreja de Éfeso. 52 anos depois de Cristo, uma igreja fundada debaixo da ministração do Senhor, uma igreja firme plantada na palavra. Éfeso era também chamada de lar do idoso apóstolo João. Durante os últimos anos da vida de João, ele morou em Éfeso, era a sua cidade, e de lá ele foi levado para a ilha de Patmos. João, sob perseguições movidas por Domiciano, ele sofreu, foi levado para aquela ilha, debaixo de acusação, debaixo de sofrimento. Domiciano era um representante de Nero, era como se fosse o segundo Nero. Nero foi um rei perverso, foi um imperador perverso. Nero, ele tinha prazer de matar os cristãos. A história nos diz que nos seus bailes, nos seus banquetes, ele colocava os cristãos amarrados num tronco, colocava fogo, e os cristãos eram como tochas para iluminar as festas que o Nero fazia. E a Bíblia diz que esse homem, ele fez muita atrocidade, e Domiciano conseguiu ser igual a Nero, ou talvez até pior, porque seguiu os princípios atingindo a vida dos cristãos. E quando Deus agora fala para essa igreja, a primeira expressão vem ao pastor e escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas. Ele estava falando de Jesus Cristo. E quando o Senhor se dirige ao pastor dessa igreja, o Senhor diz que essa era uma igreja abençoada. Veja só, Deus diz: eu sei as tuas obras. As obras daquela igreja eram obras abençoadas. Aquele povo tinha prazer de servir ao Senhor. Aquele povo tinha prazer de adorar o Senhor. Eles pregavam, eles cuidavam dos novos que estavam chegando, eles evangelizavam, eles marcavam a diferença naquela época através dessa igreja. E o Senhor diz: eu conheço as tuas obras, porque eram obras boas, eram obras que agradavam ao Senhor. E por isso que na Bíblia Sagrada, no último capítulo, no verso 11, está escrito: eis que presto venho, disse o Senhor, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Essa igreja era uma igreja que praticava obras que agradavam ao Senhor. E a segunda coisa que o Senhor diz: eu conheço também o seu trabalho e o teu trabalho. Deus já estava falando sobre o trabalho que aquela igreja desenvolvia. Era uma igreja que todos os habitantes da Ásia ouviram a pregação, ouviram a palavra através da igreja de Éfeso. Todos que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. Se você quiser acompanhar Atos capítulo 19, verso 10, você vai encontrar essa passagem dizendo que eles evangelizavam. O Senhor fala sobre o terceiro ato que agradava ao Senhor e diz: eu sei as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência. Irmãos, paciência é algo que Deus ministra na vida do cristão. Muita gente impaciente, muita gente que não recebe a bênção do Senhor porque não espera no Senhor, não tem paciência de aguardar o tempo determinado da vitória. É por isso que no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor e atendeu a minha oração. Você precisa ter paciência, querido. Deus já liberou para você uma vitória, Deus já tem para você marcado uma vitória, mas espera o tempo de Deus. Não se apresse, porque o apressado ele não